A importância da Lei 5.709 é que ela muda completamente a lógica da antiga Lei de Terras para a lógica dentro de um governo militar de proteção à propriedade nacional. Era a época do milagre econômico, era a época de expansão e de ocupação do Centro-Oeste e da Amazônia, aquela lógica do integrar para não entregar. E aí era uma questão de proteção para que as nossas riquezas, seja numa perspectiva de pecuária, agricultura, colonização, de minérios, ficassem na propriedade, na garantia, sob a tutela do interesse e do capital nacional. Então, quando ela já fala no seu artigo 1º, e ela restringe o acesso de terras rurais, que tem esse viés, aos regramentos daquela lei, do ponto de vista para estrangeiros que não residam aqui, empresas brasileiras que tenham capital estrangeiro, ou seja, onde o interesse estrangeiro for preponderante, ela está dando uma garantia para que a gente tenha o controle da exploração de nossos recursos naturais, de nossas terras. Agora, não é uma garantia, uma exclusão absoluta. O país ele sempre foi referência em relação a uma comunidade internacional integrada. Tanto é que, em 2017, a gente é referência mundial em relação à lei de imigração. O que o Brasil fez foi colocar condicionantes para que esse uso e essa exploração fossem feitas sobre critérios orientados pelos interesses da função social ditados pela União e, no caso, delegados ao INCRA. Na realidade, eu acredito que é uma retórica quase envergonhada, porque se faz uma volta de uma narrativa legística para excluir a vigência e a recepção do parágrafo 1º do artigo 1º sobre um argumento que não encontra nenhum respaldo na Constituição. Seja especificamente no seu artigo 190 que fala disso, seja em relação a quando se busca a questão da ordem econômica no artigo 170, a ordem econômica, o primeiro inciso é a soberania nacional. Quando ele fala de propriedade privada no inciso 2, ele já fala da função social da propriedade no inciso 3. O artigo 172, ele faz referência a esse controle de aquisição também por capital estrangeiro. Então, se a gente olha a nossa Constituição cidadã e todo o que ela busca, e a questão da função social da propriedade e uma instituição, uma Constituição verdadeiramente democrática, que o seu primeiro fundamento é a soberania, eu acredito que não tem argumento jurídico plausível que possa fazer qualquer construção afastando esse direito do Estado brasileiro de ter um controle sobre o acesso dessas terras por estrangeiros. A gente observa a legislação dos Estados Unidos, seja em nível federal, seja em nível estadual, são vários os estados, Minnesota, Iowa, Nova York, que têm requisitos específicos para aquisição de terras estrangeiros. O mesmo ocorre no México. Então, assim, a maioria das legislações nacionais que têm esse nível de desenvolvimento, elas protegem, têm um mínimo de controle. Não foi uma lei radical que simplesmente afastou. Essa lei também, esse parágrafo 1º do inciso 1º, ele já foi ratificado e confirmado sua constitucionalidade, sua recepção por uma decisão do STJ de 2016, da ministra Nancy Andrighi. Existem uma série de projetos de lei que discutem a lei 5.709 e isso reforça em todos os poderes a recepção dessa lei. O que se quer é pontualmente usar algum argumento jurídico que no meu entendimento e no entendimento da Advocacia Geral da União, por meio do parecer do Luiz Inácio Adams 1 de 2010, não tem nenhuma sustentabilidade jurídica.